Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula. Hoje nós iremos estudar também língua portuguesa, tá certo? Vamos abrir o nosso livro na página 125. Vamos estudar hoje verbo, né? O que é verbo, né? Vocês podem, assim, não saber o que é verbo, mas vocês já estudaram isso ano passado, só que de maneira mais simples, não é? Então, mas antes, né, nós iremos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida e vamos dar início à nossa aula. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que tu nos concede. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por teu amor, por tua misericórdia para conosco. Eu te peço, Senhor, a tua orientação para esta aula que iremos ter. Que tu nos dê sabedoria, Senhor, para aprendermos o que aqui foi ensinado. Obrigado, Senhor, por teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos estudar verbo, certo? Está na página 125. Aí vamos ler essa historinha em quadrinho, né? Leloca. A evolução do transporte. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 5 anos, como andarei? Com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Né? Então aí nesses 3 quadradinhos tem vários verbos, né? Quando eu tinha 3 anos, eu andava, quer dizer, uma coisa que foi passado, quando ele tinha. Né? Então, verbo, gente, é tudo aquilo que indica ação, movimento, tá certo? E as palavras que estão destacadas nas tirinhas indicação: andar de velocípede, de bicicleta e a pé. Então o verbo aí é andar. Então o verbo, gente, a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza é chamado de verbo, tá certo? Então a palavra que indica ação ou ação, certo? Ação, estado, certo? A palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza é chamada de verbo, certo? Então, o verbo é tudo aquilo que indica ação, movimento. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente faz muita ação, né? Agora mesmo nós estamos fazendo uma ação de estudar. Quando eu estou andando, eu estou fazendo uma ação, a ação de andar, certo? Então, observe as cenas. Chove sem parar, quero chegar logo em casa. Querido, você não pode sair, pois ainda está doente. A palavra chover na primeira cena indica uma ação da natureza. E a palavra estar indica o estado do menino. A palavra que indica ação, estado ou mudança de estado e fenômeno da natureza é chamado de verbo. Então, o estado, né? Chove sem parar, quero chegar logo em casa. Então, é fenômeno da natureza. Por quê? Porque é uma coisa que não depende de mim, não depende de ninguém, depende da natureza, não é? Quando está chovendo, às vezes está o sol tão bom, de repente começa o tempo se fechar, né? O tempo mudar. Então isso é o quê? Uma mudança climática, é uma coisa que depende da natureza. Então o outro é, querido, você não pode sair, pois ainda está doente. Então está aí é um estado que o menino podia estar naquela hora e depois não está mais. Quer dizer, é uma condição, certo? Referindo-se ainda à tirinha acima, os verbos destacados indicam uma ação ocorrida no passado, andava. Uma ocorrida no presente, ando, e outra no futuro, andarei. Os verbos podem estar no presente, no pretérito ou passado e no futuro. Então, o verbo ele pode estar representado no presente, quer dizer, é uma ação que eu faço agora. No passado ou pretérito, que eu posso chamar passado, eu posso chamar pretérito.
é uma ação que aconteceu. Como ele diz aqui, quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Então, o verbo andar aqui foi um verbo passado. Aí o outro, hoje ando de bicicleta. Então, esse verbo aí, andar, está acontecendo, quer dizer, está no presente. Quando eu tinha 15 anos, como andarei? Então, quando eu tiver, né, 15 anos, como é que ele vai? Quer dizer, é uma coisa que ele está pensando, como vai acontecer? Como é que ele vai andar? Não é? Então, com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Então, é uma possibilidade, né, que ele pode andar a pé devido ao trânsito. Então, gente, o verbo ele pode se apresentar de 3 maneiras, tá? Ele pode se apresentar no presente, que é uma ação que eu estou fazendo agora, né? Nós estamos fazendo uma ação agora, nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma ação de estudar agora. Eu estudo. Aí quando for, por exemplo, mais tarde, quando você deixar de estudar, então você o quê? Eu estudei, quer dizer, foi uma ação que você deixou de fazer, então ela passou a ser passado. Então, eu estudarei. Então, é uma coisa que você vai estudar ainda, vai acontecer. Então, o verbo ele pode estar o quê? No presente, no pretérito ou passado e no futuro. No presente é uma ação que a gente faz no momento, agora. No passado é uma ação que já aconteceu. E no futuro é uma ação que vai acontecer, certo? Então, preste atenção aqui. Jorge gosta de estudar, não é? Então, nessa frase assim, aqui, nós temos 2 verbos, o verbo gostar e o verbo estudar. Carla está doente, não é? Então, Carla está doente. Então, o estado, né, de Carla é doente. Choveu muito ontem à noite, né? Então, houve o quê? Muita chuva ontem à noite. Então, choveu, né? Foi uma ação passada. Estar é uma ação que é uma coisa que é o estado que Carla está. O estado que Carla está é doente. Jorge gosta, ele está fazendo uma ação que ele gosta de estudar. Então, gente, o verbo é isso, é ação, certo? E essa ação, ela pode estar o quê? No presente, no passado ou pretérito, né? A gente escolhe como a gente vai chamar. E no futuro, certo? Então, revisando. Presente é uma ação que ocorre agora, certo? Pretérito é uma ação que já aconteceu. E futuro é uma ação que vai acontecer. Certo, gente? Então, são esses os tempos verbais. Presente, pretérito e futuro. Certo? Então, verbo é isso. Então, existem vários tipos de verbo. Então, o verbo é sempre uma ação, certo? E essa ação, ela pode ser um estado, ela pode ser um fenômeno da natureza, certo? E pode ser uma ação. Agora, gente, o fenômeno da natureza é sempre assim. Choveu, trovejou, relampejou, certo? Ventou. São coisas que a gente não pode fazer. Certo? Isso é uma ação que eu não posso fazer. Agora eu posso andar, eu posso correr, eu posso abrir, né? Eu posso abrir a porta. Então essa ação é uma ação que depende de mim, certo? Então preste atenção aqui, ó. Observe a cena e escreva a ação presente nelas. Então que ação é essa que quando cai esse trovão? É a ação de quê? Relampejar. Está relampejando quando faz aquele tem um trovão, né? Mas quando dá o raio é relampejar. É aqui. O que é que essa menina está fazendo aqui? Ela está fazendo que ação? Ação de dormir, não é? E aqui o menino está fazendo que ação? Ação de comer, não é? Ele pode estar ação de comer, ação de lanchar, né? Então é a ação que ele está fazendo. Leia as frases e explique. Aqui cada verbo destacado indica em que tempo está. Então o verbo aqui, Tuane recebeu uma proposta para ir à Europa. Qual é a ação aí? Esse verbo recebeu, é uma ação, não é? Ação de receber. Aí ele quer saber se ele está no presente,
se ele está no pretérito ou se ele está no futuro. Então, se ele recebeu, foi uma ação que já aconteceu, não é? Então, ele está no pretérito, tá certo? Renato chegou do trabalho agora e está muito cansado. Qual é a ação aí? A ação de um quê? Um estado, está, não é? E está é uma ação que está acontecendo, ele está cansado, então é um estado que é presente, certo? Vinícius e Everton não irão brincar hoje. Qual é irão é o quê? É uma ação, né? O verbo aí irá, né? Irão brincar. Então, irão é futuro, né? Uma coisa que vai acontecer ainda. Não irão brincar hoje. Amanheceu rapidamente hoje. Amanheceu. Que ação é essa? É um quê? Fenômeno da natureza, né? Que eu posso fazer amanhecer? Não, né? Só a natureza. Então, amanheceu. Então, já aconteceu, né? Já passou. Então, se já passou, ele é o quê? Pretérito. Naquela região do país, sempre neva. Então, neva aí é uma ação o quê? É um fenômeno da natureza, né? Está no neva, está nevando, né? Descubra verbos no diagrama e organize na coluna correta. Então, você vai ver aí, tem alguns verbos e você vai dizer se esse verbo é uma ação, é um fenômeno da natureza ou se é o verbo de estado, se é um estado. Certo, gente? Então, aí essa atividade só de vocês está na página 126, certo? E no livro de gramática, na página 85 e 86, tá certo? Então, vocês irão fazer essa atividade na página 85 e 86 do livro de gramática, certo? Do livro de língua portuguesa é 126. Essa aqui eu terminei de explicar. E no livro de vocês é página 85 e 86, tá certo? Que é bem simplesinho. E que tem aqui, ó, siga o modelo completando as frases com o verbo que exprime ação. O fogo, aí tem o fogo queima. O cão, você vai botar uma ação que o cachorro pode fazer. O cachorro pode o quê? O cachorro late, o cachorro morde, não é? O peixe, o que o peixe faz? Uma ação que o peixe faz. O bebê, os alunos, as crianças, as aves, os animais. O segundo é preenche corretamente os espaços usando um dos verbos indicados no quadro abaixo. Jogam, levanta, lava, come, pintam, ilumina. Os pintores pintam quadro, né, gente? Então você vai botar aqui de acordo com a frase, você vai botar o verbo de cima, tá certo? O verbo jogam, levanta, lava, come, pinta e ilumina. O terceiro, vou ter uma receitazinha aí e você vai botar como faz, né? Todos os ingredientes em uma. Aí o segundo, o quarto, sublinhe os verbos que aparecem nas frases abaixo e classifique em VE, verbo de estado, VA, verbo de ação, VFN, verbo fenômeno da natureza. Vamos, presta atenção. Titia está triste. Quem é o verbo dessa frase aí? É estar, né? Estar indica o quê? Indica uma ação, indica um estado ou indica um fenômeno da natureza? Indica um estado. Então é VE, tá certo? VE. Então coloque em letra de forma V e um E. Tá certo? Então você vai sublinhar o verbo, sublinhar, passar um traço embaixo e vai botar VE se for verbo de estado. Estado é uma coisa que você pode estar agora e depois não está, tá certo? Ação é aquilo que a gente faz. FM é natureza, é aquilo que não depende de mim, não depende de você, depende da natureza, tá certo? Então vocês vão fazer aí. A página 86... passado, presente e futuro. Aí tem um textozinho. Passado é o que já passou. É a ação que já terminou. Ontem vi, comi, chorei. O futuro é que vai ser e o que vai acontecer. Amanhã verei e farei. O passado está lá atrás, o futuro está na frente.
E entre os dois, os nossos alcances. Ao nosso alcance está agora o presente. Então aqui ele diz assim, circule no texto. O verbo pode ser conjugado em 3 tempos. Passado, ação que já terminou. Presente, ação que acontece agora. E futura, ação que vai acontecer, né? O que eu já expliquei. Circule no texto. De azul, as ações no futuro. De vermelho, ações no passado. E ação no passado. Nesse texto aqui que eu terminei de ler, do 5º quesito. Aí aqui, siga o modelo. Agora, Elaine brinca de amarelinha. Ontem, Elaine brincou de amarelinha. Amanhã, Elaine brincará de amarelinha. Agora, Gabriel joga dominó. Ontem, Gabriel, uma ação que já aconteceu. Gabriel jogou dominó. Amanhã, Gabriel jogará, certo? Dominó, tá certo, gente? Então, façam essa atividade até a página 86. Então, a página 85 e a página 86 que eu já expliquei para vocês, certo? E o 7, leia com atenção o poema abaixo e circule. O bicho chamado preguiça nasce, come e dorme, cresce, come e dorme, cria, come e dorme. Na mesma árvore pende e fica. Será que não dará uma boa trapezista? Então, leia com atenção o poema abaixo e circule os verbos. Então, você vai circular aí o verbo. O que a preguiça faz, tá certo? A ação dela. Certo, gente? Tchau.